vamos caminhar com o termo básico dessa passagem, que é o tempo, que significa basicamente o tempo visto como uma oportunidade ou como uma estação. Então nós não vamos falar do tempo como a história dele toda, nós não vamos falar do tempo como relógio, nós vamos falar do tempo como uma oportunidade ou uma estação que você está vivendo. E no domingo passado eu já compartilhei pelo menos 7 compostos que esse texto de Eclesiastes traz para nós. E eu quero dar continuidade hoje a partir do 8º composto, que é o tempo de abraçar e o tempo de se afastar do abraço. Esse texto, nesse verso, ele está falando sobre afetividade. Existe aquele momento que muitas vezes você precisa de um abraço. Alguém já passou por isso aqui? Existem momentos que você muitas vezes está procurando alguém que te dê afeto, que te dê carinho. Por vezes você está atrás daquelas pessoas que você, quando chega perto delas, aquelas pessoas amam você, tratam você bem. Não é assim? Mas existem muitos momentos na nossa história que não é bem assim. Você cumprimenta aquele cara que você considera amigão, e aí fulano, e o cara dá nem moral para você. Agora tem momentos que é hora de afastar do abraço. Existem momentos que a gente precisa parar de buscar afetividade e deixar essa afetividade um pouco de lado, porque são momentos que nós precisamos crescer em alguns níveis. Nós não podemos viver dependente da afetividade dessas pessoas que a gente considera. Existem momentos que essa afetividade que a gente busca, ela na verdade é para cobrir algum buraco que existe dentro de nós. Então é muito importante que você entenda também o tempo de afastar dos abraços, afastar da afetividade. Não, eu não estou dizendo que você então precisa ser um ignorante, um grosso, não é nada disso. O que eu estou querendo perguntar é: você está vivendo no tempo certo? Você é aquele que está precisando de afetividade? Ou você é daquele hoje que está precisando afastar um pouquinho desses abraços e parar de ser menino? Eu quero perguntar para você mais uma vez: você está vivendo no tempo certo? Se afastar da afetividade é você se autoconhecer. Em muitos momentos você precisa deixar uma certa afetividade de lado para que você se encare. Você precisa olhar no espelho e saber quem é você, quem sou eu. Porque senão a gente vai viver a vida dependendo da afetividade do outro, e nós não vamos conseguir nos amar, como diz o 2º mandamento: amarás o teu Deus como acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Como que você vai amar você mesmo se você vive sempre dependente da afetividade e do abraço das pessoas? Existem momentos que é tempo de se apartar dos abraços. Um tempo de buscar e um tempo de perder. Existe momento que você tem que buscar, e esse texto ele está falando de buscar vantagens. Existem momentos que a gente tem um negócio para fazer e a gente não quer perder. A gente quer ter vantagem nos negócios. Quem gosta de perder aqui nos negócios? Muito dificilmente. Tu, hein? Tu é um santo. Ah, não, né? Por que que gosta de perder? Eu vou fazer um negócio para eu sair no prejuízo? Mas esse texto ele está dizendo assim, ó: há tempo que você pode ou busca essas vantagens, e há tempo que você precisa perder, ou seja, você vai sair em desvantagem. O texto, quando ele traz essa ideia de buscar e perder, ele está falando naquele contexto de negociação. Por exemplo, né, Ritz? Esses 2 meses atrás aí eu saí em desvantagem, né? Aquele negócio que eu fiz lá. Há uns 2 meses atrás eu fiz um negócio que eu saí em desvantagem. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu falei: ah, entendi. Era o tempo de eu perder então. Sabe o que eu quero que você entenda? Fazendo aqui uma aplicação para os nossos dias e para essa conceituação mais espiritual. Existem momentos que você vai ter ou vai buscar ter vantagens e pode alcançá-las. Mas existem momentos, tem tempo que você vai sair em desvantagem.
Nós precisamos ser maduros para entender o tempo da desvantagem. Nós precisamos ser maduros para entendermos aquele momento onde as coisas não saem do jeito que a gente queria. Quando a gente perde, quando a gente sai no prejuízo. Porque há tempo de buscar a vantagem e há tempo de receber a desvantagem. O que não dá não espere a vida inteira sair na vantagem. Amém? Você está vivendo o tempo certo? Quem diz sim? Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Aqui está em foco tantas coisas materiais quanto as relações com as pessoas. Existe um tempo de nós guardarmos coisas e existe tempo de nós então compartilharmos coisas. Existe tempo de nós guardarmos relacionamentos e existe tempo de nós compartilharmos relacionamentos. O que é importante você entender nisso aqui? Se você é alguém que só busca guardar, tanto coisas quanto relacionamentos, você vai ser um acumulador. O acumulador, num certo sentido, não significa que é ruim ou está errado. Porque Jesus na parábola ele diz assim, acumule tesouros não acumule tesouro Então a ideia de quem acumula, não necessariamente é uma ideia errada ou pecaminosa. Depende do que você acumula e depende de onde você acumula. A ideia bíblica é acumule tesouros nos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem não vem, ninguém pega, porque está na eternidade. Se você acumula muitas coisas materiais, dependendo do que é essa coisa, ela pode estragar. A traça pode corroer, o ferrugem pode comer. Existem momentos que você precisa compartilhar algumas coisas que você tem na sua casa. Existem momentos que você precisa compartilhar, inclusive relacionamentos. Sabe aquelas pessoas que têm um amigo e não quer compartilhar aquele amigo com ninguém? Sabe aquela pessoa que quer tanto amigo, e quer tanto estar perto do amigo, que quem chega perto daquela pessoa, ela já fica se armando para aquele ciúme doentio. Por quê? Não quer compartilhar nem as relações, não quer compartilhar nem os amigos, nem as pessoas. Existe tempo para guardar e existe tempo para compartilhar, para você então colocar essas coisas ou essas pessoas diante ou disponível para que outros desfrutem ou participem dessa vida. Existe tempo de guardar e tempo de deitar fora. Você está vivendo no tempo certo? Existe o tempo de rasgar e o tempo de costurar. Não é assim, dona Francisca? Quando a senhora está costurando naquela máquina, tem pano que a senhora precisa rasgar, não é assim? Tem pano que a senhora vai lá e costura. Essa passagem, naquela época, dentro do contexto, a linguagem foi tirada exatamente das costureiras. E também que aquele período, quando alguém tinha um momento de tristeza, de tribulação, de aflição, era prática eles rasgarem as vestes. Então, quando alguém naquela época rasgava suas vestes, ele estava querendo dizer o seguinte: eu estou triste, eu estou aflito, alguma coisa aconteceu na minha vida a ponto de me deixar desse jeito. Era uma atitude de humilhação. Só que depois que aquele momento se passava, depois que a situação melhorava, ou a aflição ia embora, é como se a pessoa pegasse aquela túnica, aquela roupa, e ela então levasse para uma costureira, costura essa roupa, significando então que o meu momento de aflição passou. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem tempo de rasgar. Existem momentos que a gente precisa rasgar o nosso coração. Existem momentos que a gente precisa rasgar a nossa vida no sentido de derramar diante de Deus. Existem momentos que a gente passa por aflições, por questões difíceis, que a gente precisa parar de maquiar as coisas e rasgar o que precisa ser rasgado. Há tempo de rasgar. Há tempo de você colocar à disposição aquilo que é necessário. Agora, a costura, ela simbolizava a restauração ou o cessar da aflição. Há tempo de costurar.
Há tempo de restaurar coisas na sua vida. Há tempo de restaurar situações na sua história. Há tempo de restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Há tempo de costurar. Deixa o costureiro celestial fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida, amém? Deixa o Espírito Santo costurar qualquer área da sua vida que precisa costurar. Deixa o Espírito Santo ser aquele que restaura a sua trajetória, aquele que recomeça, aquele que emenda tudo aquilo que precisa ser emendado. Sabe o que não dá? É a gente viver no tempo errado. É o tempo da gente estar rasgando e a gente está querendo costurar. É o tempo da gente costurar e a gente querer estar rasgando. Você precisa entender qual é o tempo que você está vivendo. Você está vivendo no tempo certo? Tempo de estar calado e tempo de falar. Preciso explicar isso aqui? Aí, mas não, é que eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Calma. Se não muito falar, o pecado está presente, então eu não vou falar em ocasião nenhuma. A questão não é essa. Não é que nós não devemos falar em momento nenhum. Nós precisamos entender o tempo de falar e o tempo de calar. Existem momentos que nós precisamos de silêncio. Existem momentos que nós precisamos chegar no quarto, ficar quietinho e ouvir a voz do Espírito Santo e ninguém mais. Mas existem momentos que você precisa verbalizar algumas coisas. Porque existe o tempo para falar e o tempo para ficar calado. A sabedoria, ela vai começar a fazer você entender o momento correto de falar e o momento de se calar. O grande problema é quando a gente nem busca o discernimento, tanto para falar quanto para calar. A gente simplesmente vive a vida achando, não, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, ou então eu sou quieto mesmo. Não, você não fala mesmo e não é quieto mesmo. Você precisa entender o tempo certo. Qual é o tempo de falar? Fale, nem que você seja tímido. Qual é o tempo então de calar? Cale, nem que você seja o mais falador. É você perceber qual é o momento, qual é o tempo. Eu estou vivendo no tempo certo? Você está vivendo no tempo certo? Tempo de amar e tempo de odiar. O tempo de amar, você sabe, né? Sugere aquela ideia tanto de amar a Deus quanto amar o próximo. O tempo de amar não vai ser difícil para a gente entender. Provavelmente você já deve estar esperando o que ele vai falar no tempo de odiar. Que a semana passada, quando eu falei do tempo de matar, foi um rebuliço, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo não é só uma sugestão bíblica, é uma ordenança, é mandamento. E esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Quando Eclesiastes está falando a tempo de amar, lembra daquele contexto que eu falei de guerra, que o pessoal defendia a sua cidade, a sua casa? Essa fala ainda está dentro desse contexto. Existem momentos que você precisa amar mais do que nunca, nem que você não queira. Amém? Agora, quando nós falamos a tempo para odiar, é você entender que o ódio em si, ele já é um assassinato. Isso é o que diz o Novo Testamento. Amém? Então todas as vezes que a gente traz uma ideia de ódio, a gente precisa lembrar de um texto específico que é Provérbios. Provérbios, capítulo 8, Provérbios 8, verso 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Há tempo de amar e tempo de odiar. Você não precisa, em prol de um amor romântico, amar o mal. A Bíblia nos ensina que o mal precisa ser motivo de repulsa para os filhos de Deus. A gente não pode nem consentir com o que é mal. Naquele período, quando eles viviam as guerras, não pense você que a cidade que estava sendo atacada amava o inimigo que estava atacando. Não faz sentido você amar um bandido que quer entrar na sua casa para matar a sua família toda.
Ah, mas pastor Alexandre, a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos inimigos. Fala para você andar com eles? Fala para você, então você precisa amar ele assim, sabe? Trazer ele para tomar um café na sua casa? Precisa? A ideia de amar é muito mais além do que você falar, é a prática. E a ideia de odiar é muito mais além do que falar, também está envolvido com uma prática. Nós precisamos ter uma repulsa pelo mal. Não dá para a gente ver o mal acontecendo, as coisas más prevalecendo e simplesmente falar, que fofo. É porque Jesus morreu por todos. Amém. É verdade. Mas Jesus morreu por todos. Significa então que Ele é cúmplice de todos aqueles que praticam o mal? Não faz sentido. Então há tempo de amar e tempo de odiar. Todas as vezes que você tiver oportunidade de ver uma pessoa praticando mal, você não odeia a pessoa em si, o ser. Você odeia aquela prática, você abomina a prática. As pessoas às vezes me perguntam assim, pastor Alexandre, e os homossexuais? Eu gosto deles, eu acho legal, são pessoas, mas eu odeio a prática deles. É uma prática pecaminosa. Mas se chegar para conversar, eu converso demais, eu abraço demais. Já caminhei com alguns homossexuais há algum tempo, mas sempre sendo franco, rapaz, você está em pecado. Isso aí que você está fazendo, Deus abomina. Quantos estão entendendo isso aqui? Um tempo de guerra e um tempo de paz. A guerra é algo terrível, a gente sabe disso. E ninguém quer fazer guerra. Alguém gosta de guerra aqui no Brasil? E quando as guerras acontecem, como é que a gente faz? Lembra que naquele contexto as pessoas guerreavam, cidades contra outro, povo contra o outro? Essa fala ainda está inserida dentro desse contexto. Há tempo de guerra e tempo de paz. Existia um momento quando o rei de um império, de uma cidade, sinalizava e falava, vamos conversar, vamos fazer paz. Mas existiam momentos que eles não queriam conversa, e a guerra quebrava o pau. Hoje em dia nós precisamos entender, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então com quem que eu devo fazer guerra? A minha guerra não é mais com seres humanos, ainda que alguns países vivam em guerra. A gente precisa entender que hoje nós temos as armaduras de Deus, nós temos as armas da nossa milícia, e não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existe um momento onde a gente precisa guerrear, batalhar pela nossa família, batalhar pela nossa vida, batalhar pelo nosso casamento, guerrear. Existe tempo de guerra, é pau, é sangue no olho, é partir para cima. O mundo, né? A vida. Gente, se for viver desse jeito, o mundo vai te engolir. Agora existe tempo de paz. Existe tempo que alguém vai querer vir e estou em paz. A paz que excede todo entendimento tomou a minha vida, tomou meu coração. Existem momentos que você precisa, mesmo que alguém queira guerrear você, eu quero é paz, porque meu tempo é de paz. Conclusão, verso 9 a 11, se você puder, leia comigo de novo. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos, para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Como que eu quero concluir essas duas mensagens? Você vai perceber que nesses versos é como se Deus tivesse permitido um paralelo entre as coisas terrenas e as coisas eternas. Você percebe que quando o texto começa em tudo tem o seu tempo, ou todas as coisas têm o seu tempo determinado, ele está falando das questões que são terrenas. Nesse verso 9, 10 e 11 que eu acabei de ler, Deus ele estabelece então o motivo do trabalho para o homem. Acompanha aí comigo de novo, para você não perder isso. Verso 10, observo a tarefa que Deus, quem? Deus deu aos seres humanos, para que delas se ocupem. Do que o texto está falando? No verso 9, está falando do trabalho.
Então Deus deu trabalho ao ser humano para que a gente possa se ocupar. Na continuação ele diz assim, no 11: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Por que você não quer morrer? Porque foi Deus quem colocou dentro do seu coração um desejo profundo pela eternidade. Nós nascemos para sermos eternos. Nós somos seres eternos. Então aquela ideia de querer ir para o céu sem morrer é porque existe um desejo profundo no coração do ser humano pela eternidade. E o próprio Deus, olha o que ele fez aqui, continuando. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Por que o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou? Porque Deus estabelece princípios espirituais, eternos, para que a gente viva numa vida terrena, natural. A gente muitas vezes quer explicar coisas que nós não vamos conseguir. Por quê? Porque Deus nos deu entendimento, mas o entendimento que o ser humano tem é um entendimento limitado. Nós não conseguimos muitas vezes explicar ou discernir o tempo de cada coisa. Agora, parece contraditório concluir dizendo isso, mas eu quero encorajar você a desenvolver um relacionamento com Deus tão profundo, tão intenso, tão íntimo, que o próprio relacionamento com Deus vai te ajudar a discernir o tempo certo da tua trajetória, o tempo certo da tua vida, o tempo certo daquilo que você deve viver. À medida que você se adentra ou se joga a essa relação pessoal com Deus, você vai perceber que o teu raciocínio, a tua intensidade, o teu desejo de fazer as coisas, eles vão estar canalizados numa pessoa, a pessoa de Jesus. Quando você canaliza o teu raciocínio, a tua lógica, a tua intensidade na pessoa de Jesus, você consegue então passar a ouvir a voz dele, e ele vai começar a ditar o tempo certo da tua vida. Sabe por que muitas vezes as mudanças, elas fazem mal para nós? É porque a gente não entende que toda mudança, ela é projetada, arquitetada na eternidade. Existem mudanças que acontecem na nossa vida porque nós damos passos, algumas atitudes são feitas, alguma coisa a gente faz. Existem mudanças que acontecem na nossa vida que elas simplesmente chegam e a gente não sabe de onde. Você tenta explicar, mas não consegue. Existem aquelas situações que a gente simplesmente calcula, vamos fazer isso, aquilo, vai acontecer isso e dá certo. Tem momentos que a gente senta, calcula, vamos fazer isso, dá tudo errado. Mas tem momentos que a gente não senta, não calcula, não pensa em nada, daqui um pouco deu tudo certo. Tem momentos que a gente então começa a viver só a vida do jeito que está, e daqui um pouco você está no paraíso, está tudo fluindo na tua vida. As mudanças, elas sempre foram necessárias no decorrer do tempo. A mudança, ela só faz mal para quem não quer investir tempo em compreender aquilo que precisa ser mudado no tempo certo.